Olá, amigos e amigas da Associação Região Fide, meu nome é Odélio Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. São Luís Maria Grignon de Montfort, apóstolo, profeta, teólogo, doutor da igreja. Eu não sei se ele já foi proclamado doutor da igreja, mas estava por ser proclamado. Em todo caso, um santo importantíssimo para nós aperfeiçoarmos a nossa devoção à Nossa Senhora. Foi ele que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, foi ele que desenvolveu o método de escravidão à Nossa Senhora. Graças a Deus, há mais de 50 anos, eu tive a oportunidade de me consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, coisa que me dá muito orgulho. Outro dia eu estava, inclusive, numa viagem no exterior e conversando com uma pessoa, a pessoa disse: não, eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo método São Luís Grignon de Montfort. Eu olhei para ela e falei: bom, então nós somos da raça da Virgem, nós somos parentes, espiritualmente falando, né? É bom encontrar um outro escravo de Maria, né? Coisa maravilhosa. Bom, mas como o nosso programa é do Padre Pio, eu não vou falar de São Luís Grignon de Montfort, mas eu vou recomendar que vocês procurem ler obras de São Luís Grignon de Montfort, especialmente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E procurem, na medida do possível, estudar como fazer para se consagrar a Nossa Senhora. Por outro lado, também eu tenho certeza que no canal do Padre Paulo Ricardo ele vai falar longamente desse tema, vai dar mais detalhes a respeito de São Luís Grignon de Montfort. Então, eu vou aqui ver a coisa por outro ângulo, a devoção de Nossa Senhora do nosso Santo Padre Pio. Eu procurei matérias para a gente tratar sobre isso, porque é uma coisa impressionante. Mas, antes de mais nada, seu like no canal, seu compartilhamento desse vídeo, o máximo que puder, nas redes sociais, no seu Twitter, no seu Instagram, na rede que você tiver, Facebook, etc. Coloque esse vídeo, porque provavelmente sempre atinge alguém que será muito ajudado por alguma coisa que a gente tenha a graça de poder dizer e tocar, às vezes, essa alma num determinado ponto. Embora o que a gente diga não é tão importante, o mais importante é o papel da graça, porque às vezes a gente diz uma banalidade e essa banalidade, a graça utiliza essa banalidade para converter a pessoa. Bom, eu então fui procurar a respeito do Padre Pio. Então, atenção, pessoal. Além de curtir, compartilhar, você que está chegando no canal pela primeira vez, clique no sininho, inscreva-se e clique no sininho, porque todas as semanas, às quintas-feiras, nós temos uma missa que é celebrada pelo grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, grupo que você encontra na descrição embaixo desse vídeo. Você encontra o link para saber mais sobre esse grupo, como funciona, etc. e tal. Mas aqueles que se inscrevem no canal, embora não entre no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, terão seus nomes inscritos na missa da próxima quinta-feira. Portanto, vale a pena. Uma missa tem um valor infinito. Clique ali, é só um clique e você pode colocar seus pedidos, colocar seu nome na Santa Missa e tudo mais. Não deixe de fazer isso, compartilhar. Bom, vamos para frente. Eu busquei muita coisa, tem muita coisa do Padre Pio sobre Nossa Senhora, muita coisa. Nós já falamos aqui também no canal várias vezes a esse respeito. Só que eu queria alguma coisa diferente, etc. Eu fui buscar, onde é que eu encontrei? Encontrei esse livro aqui, do José Maria Savala, Padre Pio, Milagres Desconhecidos do Santo dos Estigmas. Livro que eu recomendo vivamente. Bom, o José Maria Savala, na página 21 do livro dele, ele tem um capítulo chamado assim, Sempre Nossa Senhora. Vamos ler juntos, porque tem coisas fantásticas a esse respeito. No convento de San Giovanni Rotondo, formulei a Frei Paolo Covino, porque o livro é todo feito de entrevistas que ele fez a pessoas que conheceram o Padre Pio, etc. Por isso que chama Milagres Desconhecidos. Ou pouco conhecidos, não, desconhecidos.
Ele falou então com o Frei Paulo Covino, o sacerdote que administrou a unção dos enfermos ao Padre Pio. Olha lá, imaginem. No instante de sua morte, a mesma pergunta que me inquietava. Quem foi de fato o Padre Pio? Ele perguntou. Frei Paulo conviveu muitos anos com ele, teve até a felicidade de ocupar sua própria cela no noviciado de Morcone. Meu Deus, que graça, hein? No ocaso da vida, já com 92 anos, agarrado a um andador de alumínio, Frei Paulo me respondeu com o inefável sorriso de um menino. Bonito isso. O Padre Pio era um homem de Deus. Rezava por quem não rezava. Impressionante, não? Mal comia ou bebia. Mantinha sempre na mão o Santo Rosário, sua mais poderosa arma contra o inimigo, que empregava sem descanso. Chegava a rezar 15 a 20 rosários completos por dia. São rosários de 150 Ave-Marias cada um, né? E 15 Pais Nossos, um pouquinho mais. Dizia, o Padre Pio dizia, fazei amar a Virgem, ela os escutará. Rezai o rosário todos os dias e ela de tudo cuidará. Em Fátima também Nossa Senhora insistiu para que rezassem o terço, né? O rosário são 3 terços. Os 3 terços do rosário, com os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Mas Nossa Senhora em Fátima pediu que pelo menos 1 terço a pessoa rezasse todo dia. É tão simples rezar 1 terço, meu Deus do céu, é simples. A gente, depois que pega a prática, não passa de 15 minutos. Só se a pessoa, evidentemente, tiver um êxtase na hora lá e tal, aí já é um caso, é bem mais interessante, mas enfim. Mas não leva mais do que isso, naturalmente falando. Tá bem? É claro que uma vez o superior lhe perguntou quantos rosários rezava por dia. Nós já comentamos isso. E ele, obediente até a sepultura, lhe respondeu, bem, tenho que dizer a verdade ao meu superior. Rezei 34. Ou seja, são 5.100 Ave-Marias. 5.100, não sei que hora que o superior perguntou isso para ele. 5.100 Ave-Marias, 510 Pais Nossos, pelo menos, ou 520, porque tem o Pai Nosso do começo do Rosário, etc. Enfim, impressionante. E isso tudo ainda fazendo 14, 15, 16 horas de confessionário, até 18. Ele já passou no confessionário, livrando as pessoas do pecado. O Padre Pio guardava rosários por todos os lugares. Eu fiquei muito feliz, porque eu faço isso também. Eu deixo na minha mesa de trabalho, eu deixo no meu quarto, eu deixo em qualquer lugar, porque às vezes, o que acontece? Eu carrego sempre comigo o rosário no meu paletó. Mas eu quero ter rosário na minha cabeceira, para qualquer lugar poder rezar. Eu achei fantástico quando eu li isso aqui, me senti muito, muito feliz. Sem querer, eu estava imitando o Padre Pio. Então ele deixava sob o travesseiro, na mesa, de cabeceira, nos bolsos, etc. Certa tarde, quando doente na cama, como não encontrasse o seu rosário, exortou o padre Honorato de San Giovanni Rotondo. Rapaz, procura minha arma, dá minha arma. O bispo italiano Pablo Corta, que o visitou acompanhado de um amigo seu, oficial do exército transalpino, respondeu sorridente quando aquele lhe pediu, brincando, uma entrada para o céu, para o militar. Quer dizer, o bispo pediu pro Padre Pio, né? Olha, eu quero que o senhor garanta a entrada no céu para o meu amigo militar. E o Padre Pio responde, para entrar no paraíso é necessário algo muito importante. Atenção, pessoal, isso aqui é fundamental. É necessário algo muito importante. É preciso estar de posse do bilhete de acesso à Santíssima Virgem. Só conseguimos isso. Se conseguirmos isso, teremos conseguido tudo. Ela é a porta do céu. A entrada para o paraíso é o Santo Rosário. Olha que coisa linda. Quer dizer, Nossa Senhora, para entrar na porta do céu, você precisa ter um bilhete. A entrada. Esse bilhete é o Santo Rosário.
Nossa Senhora é a porta do céu. Se eu rezo o rosário, eu estarei com o meu bilhete na hora de entrar no céu. É a imagem que ele utilizou. Que instrumento tão eficaz o Santo Rosário, comenta o José Maria Savala. Lendo ainda o livro do José Maria Savala, que falando a respeito do papel do Rosário na vida do Padre Pio como uma das melhores formas de devoção a Nossa Senhora. Giana Vinci me conta, para ele, para o Savala, que a mãe o rezava, o Rosário, todos os dias, enquanto moravam no feudo comunista de Ferrara. Então é outro depoimento que ele pegou. Então diz aqui a Giana Vinci: minha família, lamenta-se ela, estava destruída pelo pecado. Era maravilhosa, mas quando o pecado irrompeu nela, se dividiu. Meu pai abandonou assim a minha mãe, deixando-a sozinha com minha irmã e comigo. Foi então que minha mãe ouviu falar do Padre Pio. Tenho de ir conhecer esse frade, disse-nos um dia. Viajou com efeito a São Giovanni Rotondo para confessar-se com ele. Logo que a viu, ele lhe disse: por fim você veio, minha filha. Sabe quem a salvou? O rosário, que você reza todos os dias. A partir de agora, nunca a abandonarei. Ou seja, ele percebeu naquela pessoa uma luz, que era a recitação do Santo Rosário, além do conhecimento que ele tinha das consciências, e depois ele diz: nunca a abandonarei. Ele, Padre Pio, nunca iria abandonar essa senhora. Ele se comprometeu a nunca abandoná-la por causa do Rosário. Não é um estímulo para nós rezarmos o Rosário também? Giana seguiu o caminho da mãe. Quem está contando a história é a filha, né? Tinha 8 anos e o Padre Pio cerca de 57, quando ela ouviu pela primeira vez. Aqui vem as palavras então da Giana. Como era muito pequena, explica, consegui passar por entre a multidão e chegar ao corredor pelo qual ele costumava dirigir-se à clausura depois da Santa Missa. Eu percorri esse corredor, é uma coisa fantástica, porque no final do corredor tem um elevadorzinho que leva para o interior do convento, para a parte da clausura. E a gente anda nesse corredor e pensar que o Padre Pio passava por lá sempre. Pensar no elevador, que o Padre Pio, provavelmente ele tocava no elevador. A gente tem vontade de ir osculando tudo, as paredes, porque tudo ali é relíquia, né? Uma coisa maravilhosa. Então ela foi para o corredor. Quando o vi, pensei que devia assemelhar-se muito a Jesus, com o rosto tão belo e iluminado. Tive depois um encontro com ele, tremia de medo. Ela tinha 8 anos, tremia de medo. No aposento só havia um banquinho junto à imagem de São Francisco. O padre me olhou com tanto amor que o medo desapareceu no mesmo instante. Minha mãe lhe disse: padre, é minha filha. E ele respondeu brincando, por ser eu muito pequena: onde está? Interessante imaginar a cena, né? A menininha pequenininha, ele fala: padre, minha filha, cadê ela? Onde ela está? Né? Ele brincando com a menina. E com isso ele já deixava a menina muito à vontade, etc. Como é bom conhecer esses pequenos fatinhos, né, do Padre Pio. Continua a Giana. Nunca esquecerei quando me pediu com sua mão enluvada que me aproximasse dele. Obedeci timidamente. Ao chegar ao lugar em que se achava, ele pôs uma mão em minha cabecinha, dizendo: que Deus lhe toque o coração. Eu soube em seguida que se referia a meu pai. Senti então que Deus existia. Olá lá. Frei Paolo Covino conheceu o Padre Pio com uma idade semelhante à de Giana, aos 7 anos. Sua mãe, terciária franciscana, lhe contava os incríveis prodígios que o Padre Pio operava em San Giovanni Rotondo, onde chegara no dia 28 de julho de 1916. Encravado na pequena península do Monte Gárgano, onde se ergue o santuário em louvor do arcanjo São Miguel, o convento de São Giovanni foi a única residência do Padre Pio durante 50 anos. Impressionante. O caminho para São Giovanni Rotondo se transforma inevitavelmente para muitos no caminho de Damasco. O autor aqui está se referindo à conversão de São Paulo, né, no caminho de Damasco. Para muitos pecadores, chegar até São Giovanni Rotondo, percorrer aquele caminho, etc. Naqueles tempos não tinha os automóveis que tem hoje, etc. Era
era uma espécie de caminho de Damasco, caminho de conversão, pelo qual milhares de pecadores retornavam ao Senhor. Homens, mulheres e crianças de todas as classes sociais, ideologias e religiões peregrinam ali em busca da paz para a alma. Imagina quanta conversão se passava em San Giovanni Rotondo. Quanta conversão, meu Deus. San Giovanni é hoje, mais do que nunca, uma nova Ars. Ars é aquela cidade na França, no interior da França, onde vivia São João Batista Vianney, o cura d'Ars. Cura é padre, curé em francês, né? Cura ele era chamado, em espanhol, ele era chamado cura d'Ars. E era um santo também de primeira grandeza, era outro Padre Pio. Só não tinha os estigmas, mas o resto era impressionante. Tinha profecias, visões, era uma coisa incrível. Frei Paulo continua a narrar suas recordações. Eu ia visitá-lo ali todas as manhãs e todas as tardes. Vocês já pensaram que privilégio, né? Poder encontrar o Padre Pio todas as manhãs e todas as tardes. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Eu fico às vezes imaginando isso, né? Imaginando como nós, ao mesmo tempo, sofremos por não ter esse amparo espiritual que se tinha na época, mas ao mesmo tempo também nós somos escolhidos, porque Nossa Senhora, Deus, Nossa Senhora, nos fizeram viver numa época que nos obriga a uma fidelidade tremenda, numa época que tem mais méritos por isso. Aqueles que são fiéis têm méritos tremendos, como serão os méritos dos católicos do final do mundo, né? Que vão enfrentar o anticristo, etc. Mas nós vivemos um tempo que é uma pré-figura do fim do mundo. Se nós olharmos do nosso lado, aliás, por ter que às vezes gravar com antecipação os vídeos, que eu tenho medo de falhar, eu quero que vocês todos os dias tenham alguma pílula sobre o Padre Pio, eu não pude comentar, por exemplo, a perseguição aos cristãos, o que aconteceu na Sri Lanka, barbaridade, não tive tempo de comentar longamente, eu até fiz um vídeo sobre a questão de Notre Dame, sobre a cristianofobia que existe por toda parte, inclusive no nosso site www.reginafidei.com.br, eu pedi para colocar um vídeo do Bernardo Küster, onde ele dá um mapa da cristianofobia no mundo. É uma coisa impressionante. Eu recomendo que vocês assistam isso para nós termos ideia da época em que nós estamos vivendo e principalmente nós nos prepararmos para os dias que virão. Não pense que aqui no Brasil nós estamos tranquilos, que aqui o probleminha é só político, reforma da Previdência, briga do PT com o PSL, não é nada disso não. São coisas muito mais graves que nos esperam e nós devemos estar preparados. E o Padre Pio vai nos ajudar. Se nós somos fiéis ao Padre Pio, se nós ajudarmos a difundir essa devoção do Padre Pio, imagina que a gente possa ter 1 milhão de seguidores do Padre Pio no Brasil. Não é nada. O Brasil tem 204 milhões de habitantes, eu creio. Não é nada. Mais 1 milhão de devotos do Padre Pio. Olha lá, esse país começa a mudar. E aí eu conto com você. Eu conto com aquela sua Ave Maria todos os dias por todos os membros do canal, né? Principalmente para que todos os membros do canal se transformem em apóstolos, ou seja, divulgadores da devoção do Padre Pio, que espalhem, que compartilhem, que coloquem nas redes sociais, que ele não sossegue todos os dias enquanto ele não fizer alguma coisinha pelo Padre Pio, alguma coisinha. Se todos tiverem esse propósito, nós vamos longe nessa devoção. E é o que nós estamos precisando hoje. E eu agradeço ao Padre Pio de ter nos transformado, a mim e a vocês, em instrumentos para divulgar essa devoção. Não esqueça disso, não. Se você está nesse canal aqui, é porque ele te escolheu para você ser um apóstolo dele. Ele quer que você tenha devoção a ele, mas ele quer também que você ajude a difundir, né? Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Então, nunca abandone o canal, sempre compartilhe o canal. Tudo que você puder fazer para divulgar o Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, faça. Leia muito sobre o Padre Pio. Aqui nós fazemos a nossa leitura. Eu estou lendo livros que qualquer um pode comprar em qualquer livraria, mas tem mais o efeito de nós estarmos juntos aqui no nosso canal, né?
do que ler isoladamente. E aí com isso nós vamos ler também vários, porque eu estou aqui com uma pilha aqui e ali. Eu tenho pilhas de livros do Padre Pio e sempre vai ter alguma coisa diferente que a gente não encontra num livro, vai encontrar no outro. Bom, então continua dizendo aqui, perdi até o nome Frei Paulo. Frei Paulo então diz assim: eu ia visitá-lo ali todas as manhãs e todas as tardes. Que privilégio. Bom, em certa ocasião, quando vi uma reprodução do Santo Sudário numa das paredes do convento, ele me explicou: esta é a imagem do lençol sagrado que envolveu o corpo de Jesus depois de sua morte. Ao crescer, comprovei que isso era verdade. Pô, ele era menino, tinha 7 anos. Meus amigos, eu tenho mais coisas aqui para falar sobre a devoção à Nossa Senhora, mas já passamos dos 20 minutos, 22 minutos, e... tem um pouquinho só. Vamos lá? Vamos lá, então. Tive também em Roma a alegria de conhecer uma criatura angelical, Irmã Maria Francesca Consolata. A despeito de seus 95 anos, é claro, ele sempre entrevistou pessoas com mais de 90 anos, que eram pessoas que tinham conhecido o Padre Pio, né? Essa monja de clausura convertida pelo Padre Pio aparenta muito menos idade. Aliás, isso é uma característica das religiosas fiéis. Elas aparentam muito pouca idade. Santa Catarina Labouré também morreu, acho que com mais de 90 anos. Quando a gente vai lá em Paris ver o corpo dela incorrupto, um rosto de jovem, é uma coisa impressionante, né? É como se a pureza marcasse naquele rosto a juventude, né? Aparenta muito menos. A julgar por sua espantosa vitalidade, a contagiante alegria e a inconfundível marca das almas de Deus. As almas de Deus são assim. Elas contagiam, elas estão alegres, elas querem fazer de tudo para fazer o bem. Elas pensam em Deus, não pensam nelas. Os que não são de Deus é aquele que está falando: hoje eu estou indisposto, hoje eu não consegui levantar da cama, hoje eu, sei lá, dá tudo errado. O famoso dá tudo errado que a gente sempre fala aqui, né? Bom, devo reconhecer que, quando a vi, pensei na Virgem Maria, convencido de que, sem a inocência da irmã Consolata, se mostrava muito difícil alcançar o céu. Olhou-me com uma incrível ternura e, durante quase toda a entrevista, manteve a pálida mão agarrada à minha. Enquanto eu me dirigia ao convento para entrevistá-la, uma pessoa me alertou que tivesse cuidado ao registrar a conversa, porque alguém antes de mim tivera a grande decepção de comprovar depois que sua fita magnética, a fita que a pessoa estava usando, o gravador, estava completamente em branco. Isso acontece. O demônio decidiu fazer-lhe uma maldade. Quer dizer, o demônio deu um jeito. A pessoa foi com uma gravação para poder guardar a recordação daquela conversa com essa freira, provavelmente uma santa, em alto grau de santidade, né? E o demônio não impediu que a pessoa ficasse com esse registro. Por precaução, diz o José Maria Savala, rezei para que isso não acontecesse. Mal deparei com ela, compreendi por que Satanás odiava tanto aquela mulher virginal. Sua relevância na vida do Padre Pio fez que a chamassem como testemunha fundamental em seu processo de canonização. Nós temos muita coisa para ler ainda sobre o processo de canonização do Padre Pio, muita coisa. Vai acontecer ainda no nosso canal. Que bom, né? Não vai acabar com isso. Bom, mas enfim. Obrigaram-me, diz ela, a participar porque diziam: Irmã Consolata, pode saber algo sobre isso? Ela comenta risonha, né? Quer dizer, ela participava do processo de canonização porque ela conhecia tanta coisa do Padre Pio que, quando alguém dava um depoimento, ela podia dizer: não, é verdade, foi assim, não foi, ou completar. De fato, diz aqui, ela foi a primeira religiosa a incorporar-se ao hospital do Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza, em 1955, onde permaneceu por 20 anos até 1975, data em que decidiu entrar para a clausura. Por que se retirou do ruído mundano? Perguntei. Responderei essa pergunta no paraíso, sorriu ela enigmática. E observa, só Jesus e o Padre Pio conhecem a razão pela qual entrei em clausura, ninguém mais. Na primeira vez que vi o Padre Pio, em 1949, ela era a religiosa hospitalar dos apóstolos do Sagrado Coração de Jesus.
Aqui vem o texto aqui. Embora, na realidade, esclarece ela, meu primeiro encontro formal com o Padre Pio tenha ocorrido na manhã do dia 23 de setembro de 1955, o mesmo dia em que, 13 anos depois, faleceria o Padre Pio, né? 23 de setembro de 1955. Aí o Padre Pio faleceu em 1968, 13 anos exatamente depois. Apresentou-nos o Padre Carmelo de Cessano. O Padre Pio apresentou para ela. Depois, em novembro, fiz com ele minha primeira confissão. Numa dessas confissões, disse a ele precisamente: Padre, sofro muito porque desejaria amar a Virgem como o Senhor. Ele, comovido, respondeu: Filha, a dor também é minha, porque não a amo como deveria. Rezemos juntos para que Deus nos conceda a graça de amar Maria. Olha que impressionante, Padre Pio dizendo: eu também sofro porque eu não consigo amar Nossa Senhora como deveria. Olha que coisa fantástica. Aliás, São Luís Guilhom de Montfort também diz isso, né? Quando a pessoa compreende a importância de Nossa Senhora, a importância da intercessão da Mãe de Deus na nossa vida, ela sofre, porque ela queria amar, né? Quando alguém, recorda Irmã Consolata, comentava com o Padre Pio que lhe havia concedido uma graça, ele respondia zangado: Como? Será que você não sabe que as graças são conseguidas pela Virgem Maria? Ou seja, alguém: Padre, muito obrigado, se eu consegui uma graça. Aliás, quando eu estive com o Padre Giovanni Medrazi, ele me disse que cada vez que alguém ia falar com o Padre Pio, dizia: muito obrigado, eu recebi uma graça, etc. O Padre Pio dizia: vai agradecer a Nossa Senhora. Quer dizer, ele nunca se apropriava da graça, como faz muita gente. Não estou falando de sacerdotes maus, não. Muita gente faz isso. Graças a mim, viu? Eu sou um colosso, não é por nada. Eu tinha um amigo meu que brincava, ele é falecido já, é pai de um amigo meu, que brincava e dizia assim, quando alguém começava a se esnobar, ele dizia assim: não é por nada não, mas eu sou formidável, né? É mais ou menos isso, tem gente que é assim. O Padre Pio não. Vai agradecer a Nossa Senhora. Muitas vezes a Santíssima Virgem comparecia à sua missa. Então, olha só esse depoimento. No princípio eu não acreditava nisso, admite ela. Mas certa manhã, estando muito próxima do Padre Pio, observei que ele virava a cabeça para a direita e a olhava. Quando voltava à sua posição normal, fechava então os olhos. Compreendi que era a Virgem quem ele via. Nossa Senhora salvou o Padre Pio de uma morte quase certa. No dia 5 de agosto de 1959, sua vida corria perigo por causa de uma pleurite. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou ler de novo. Pleurite exudativa que o mantinha de cama havia meses. Naquele dia, a imagem da Virgem de Fátima peregrinou excepcionalmente de helicóptero até São Giovanni, em atenção ao Padre Pio. No dia, aqui é engraçado, né? Aqui está dito que ela rodou de helicóptero em atenção ao Padre Pio. E eu li outras biografias que não estava previsto nada, foi de uma forma assim totalmente, mas enfim. No dia 6 de agosto, pouco antes de a imagem mariana deixar o convento, levaram o Padre Pio numa cadeira de rodas a venerá-la. Aos pés da Virgem, cuja imagem desceu até seu rosto, ele a beijou enquanto chorava e pôs em suas mãos um terço bento por ele mesmo. Que coisa maravilhosa! Ele beijou o terço e colocou nas mãos da Senhora. Levaram-no depois à sua cela, por medo de que sofresse um colapso. Vocês lembram daquela santa que morreu de amor quando fez a primeira comunhão? Santa Imelda, tem um vídeo aqui sobre isso, que ela morreu de tanta felicidade. O Padre Pio também, olha só. Ele foi levado para a célula com medo de que ele sofresse um colapso. Não é impressionante isso? E ele que via Nossa Senhora pessoalmente, ele via Nossa Senhora como ela era, não como ela é representada nas imagens. Tem imagens lindas, mas no entanto ele tinha toda essa devoção à imagem de Nossa Senhora. Esse é um comentário que, se eu não me engano, ouvi do Padre Paulo Ricardo e que me marcou muito. Ele dizia: um homem que via Nossa Senhora, que via a beleza de Nossa Senhora, no entanto tinha uma devoção às imagens de Nossa Senhora impressionante. Me marcou esse comentário que eu assisti num dos vídeos dele.
Depois de visitar os doentes na casa Alívio do Sofrimento, a imagem da Virgem de Fátima foi conduzida até o terraço, onde a esperava o helicóptero pronto para partir. Aqui tem detalhes que eu não tinha lido antes, que eu não conhecia. Olha que interessante, quer dizer, ela foi à casa do Alívio do Sofrimento. O padre Rafael de Santo Elias, em Pianise, foi testemunha ocular de tudo que ali aconteceu. Sabendo da partida da Virgem de Fátima, o Padre Pio pediu que a deixassem despedir-se dela pela segunda vez. Desse modo, levaram-no até o coro da nova igreja, onde, olhando por uma das janelas, viu a Virgem elevar-se sobre o céu entre as aclamações ensurdecedoras de uma multidão de fiéis. Voltando a emocionar-se, com uma fé enorme e lágrimas nos olhos, o Padre Pio prorrompeu: Mãe minha, viestes à Itália e eu adoeci. Agora ides embora e me deixais ainda doente? Não é que ele não quisesse padecer a doença, não é que ele queria trabalhar, queria fazer apostolado, confessar, voltar às atividades normais, rezar a Santa Missa, que ele rezava de uma forma maravilhosa. Ao dizer isso, então ele disse para Nossa Senhora: vieste para a Itália e eu adoeci. Estás indo embora e me deixa doente? Bom, ao dizer isso, baixou a cabeça enquanto seu corpo era sacudido por uma convulsão. Senti um tremor. Né? Aqui volta então o testemunho a falar. O Padre Pio, conta Frei Rafael, recebeu então a graça, sentindo-se repentinamente bem. No dia seguinte, já quis celebrar a missa, mas quase todos o desaconselharam. À tarde, chegou providencialmente o professor Gasbarrini. Depois de examinar, que era o médico, né? Depois de examinar de modo minucioso o paciente, concluiu que estava clinicamente curado. Ele disse a nós, os padres presentes, entre os quais eu me encontrava: o Padre Pio está bem e amanhã pode celebrar a missa sem impedimento algum. Que imenso júbilo foi para todos nós e para o povoado. Não tardou a difundir-se a notícia de que a Virgem de Fátima restituíra a vida ao Padre Pio. Desde aquele dia, ele reiniciou toda a sua atividade apostólica. Não faltou, contudo, quem tentasse negar o milagre. Claro, sempre vai ter gente que vai falar: não teve milagre e tal. Outro dia eu ouvi uma dessas aí, de uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu não esperava, falando sobre o Padre Pio. Fez um comentário, mas a gente vê que há toda uma corrente de pessoas que perseguem o Padre Pio. Estão sendo instrumentos do demônio quando fazem isso. Com certeza. Se elas fizessem um exame de consciência, elas iam ver a hora que vão precisar do Padre Pio, o que vai acontecer. Me desculpe esse parênteses. Não faltou, contudo, quem tentasse negar o milagre. Ele dizia, porém: quem tem de sabê-lo, se foi milagre ou não, sou eu, se estou ou não curado. Se foi um milagre da Virgem, é a mim que cabe julgar. Quer dizer, ele sabia qual era a gravidade da doença dele, né? Mais tarde, cada vez que relatava o prodígio, era incapaz de conter o pranto. Olha que coisa bonita. E com isso, eu termino esse vídeo que estourou todo o tempo possível. E vamos depois continuar lendo. Aqui tem mais coisas ainda sobre a devoção de Nossa Senhora, a devoção do Padre Pio a Nossa Senhora. Vocês estão vendo aqui que eu já estou olhando aqui para o meu lado direito para acionar o botão de stop do nosso vídeo. Novamente, pedindo ao Santo Padre Pio que nos abençoe, que aumente em nós a devoção a Nossa Senhora, que nos faça grandes seguidores de São Luís Maria Grião de Montfort, fundamental para que nós possamos aumentar a nossa devoção a Nossa Senhora. Vamos pedir essa bênção a ele e deixo vocês com a Ave Maria diária que nós estamos colocando logo depois da minha gravação, que eu peço que vocês acompanhem, para que todos os membros do canal, por todos os membros do canal Regina Fide. Até a próxima, caros amigos, que o Santo Padre Pio nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e